Pessoal, assisti mais de 5 horas das entrevistas dos dois pré-candidatos à presidência do Grêmio, Marcelo Marques e Paulo Calef. Consegui, separando os temas tratados por ambos, separar em 40 minutos da fala dos dois. Juntos, deu 40 minutos. O Paulo Calef teve uma entrevista mais longa. Como eu não quis cortar e ele fala mais demorado, tratou mais demoradamente dos assuntos, eu não editei, então ele tem uma fala maior no vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Coloquei as camisas da Libertadores, que foi usada na comemoração do título da Libertadores, porque pensando em eleições a gente quer pensar em títulos. Os assuntos tratados serão os seguintes: SAF, Filipão, Arena, Mecenas, Estádio Olímpico. No final do vídeo eu vou abrir meu voto. E foi decidido vendo essas 5 horas. Não vou falar antes, porque eu espero que vocês tenham a liberdade de assistir sem influenciamento nenhum. Primeiro assunto é SAF. Primeiro, Marcelo Marques, ele fala mais com coração, com gremismo, e depois nós temos uma aula de direito com Paulo Calef. Segue os vídeos. E Duda, tu falou que é uma das mais importantes eleições, é a mais importante. Por que tu acha isso? Tenta me explicar. Vamos lá. Primeira coisa, tem muita solução mágica por aí. E a solução mais mágica que estão dizendo por aí, pra mim, é praticamente o fim do gremismo, assim, desse amor pelo Grêmio que a torcida tem. A torcida do Grêmio é diferente, cara. Que é o que é a SAF. Então, assim, tem que entrar dinheiro novo. Tem que entrar dinheiro novo com a SAF e tal, né? Cara, se continuar desse jeito, o clube ano após ano, se endividando mais, né? Competindo menos, não achando maneiras de arrecadar mais dinheiro para poder competir, vai acabar mesmo que a gente vai ter que vender o nosso amor para outro. Entendi. Né? Então, assim, cara, não dá para esperar 3 anos. Pode ser que não tenha outra eleição. Sim, tu tá dizendo que pode ser que daqui a um tempo o Grêmio vire SAF e esse teu sonho fique... Meu sonho, o teu sonho, o sonho de todo gremista que ama o clube. É ser presidente daquilo que a gente ama, daquele ideal que a gente tem, que é o Grêmio, né? Sim. Então, assim, perderia muito. Cara, não deixaria de ser gremista. Eu deixaria de ser gremista se fosse SAF? Eu não deixaria, mas eu acho que seria totalmente diferente. Eu acho bem. O Cruzeiro, pra mim, é a melhor SAF. Porque é de um cruzeirense apaixonado. Eu conheço o Pedrinho, conheço ele. Ele é meu cliente, né? Claro, óbvio. Ele tem, sabe quantas lojas ele tem? A última vez que eu contei tinha 367. Então ele é louco pelo Cruzeiro. Então ele investe por amor e tal. Então o setor cruzeirense tem aquele sentimento ainda, embora não é mais dele, né? Vamos ser pragmáticos. Não é mais do torcedor do Cruzeiro o Cruzeiro. Agora é dele. Pedrinho. Tá, é a que funciona. O Vasco se ferrou. Pergunta pro torcedor do Curitiba se ele tá feliz com a SAF dele. Se ferrou. O Curitiba subia, caía, né? Não, agora veio a SAF, agora só cai, né? Agora não sobe mais. Ele até tá nas horas pra subir de novo, mas ele não sabe o que vai acontecer. Cara, mas não é mais deles. Duvido que eles estão gostando. Não, eu tô vendo muito, até tua camiseta tem o Grêmio é nosso. Já explica o que é isso aqui. Isso aqui, o Grêmio é nosso. Então, né, Erasmo? Pergunta nada a ver com a SAF, né? O Paulo Calef é favorável à SAF? Essa é a pergunta, porque o Marcelo, ele, dos pontos que ele divulgou foi que ele é totalmente contrário à SAF. Qual a tua opinião? Tu é a favor, tu é contrário, tu ainda vai analisar, como foi o caso da outra pergunta do Cristiano em relação à Libra? Qual é a tua opinião definida nesse assunto? Essa é bem clara, Conrad, porque se teve alguém que se manifestou bastante e anteriormente, fui eu. E aqui eu vou ter que abrir um novo capítulo para elucidar o que é a SAF. Porque não adianta a gente ter opinião. Eu recebo muito assim, SAF é a solução.
Mas o torcedor não sabe o que é SAF. E eu vou tentar novamente explicar, assim como foi o negócio Arena. A SAF, ela tem um objetivo principal, que é o clube poder buscar recuperação judicial. Aquela mesma da OAS que nós tratamos anteriormente. O que quer dizer isso? Que possa ter um arrolamento da dívida e, em linhas gerais, um abraço. E aí começa a esquizofrenia da SAF. Por quê? Quando tu realizas a recuperação judicial, as garantias elas ficam vinculadas ao clube associativo. E aí surge uma nova empresa chamada Departamento de Futebol. E aqui algo que eu jamais vou conseguir entender, até porque é atinente à minha área direta, que é o direito penal empresarial, porque se nós levarmos isso, Conrad, para a lei ordinária, vamos tirar do ambiente futebol, SAF, Sociedade Anônima do Futebol, isso daqui caracterizaria em qualquer lugar crime falimentar. Tu tens uma dívida, eu vou pegar sempre o exemplo do Botafogo, 1,2 bi no clube associativo. Tu faz uma recuperação judicial e o próprio clube associativo é o garantidor dessa recuperação judicial. Aí vem o dono, porque não é investidor, é dono, e eu vou falar já sobre isso, e faz um aporte de 350 milhões na nova empresa. Em lei ordinária, isso aqui é desvio de recursos quando tu deveria estar direcionando aos teus credores. Mas como é SAF, como é futebol, como tudo fica num ambiente obscuro, vai. É dono, não é investidor. Independentemente do modelo. Nem vou falar de modelo alemão, porque é um absurdo tão grande tu estabelecer níveis de segurança jurídica, de moeda, da estrutura dos clubes e das empresas envolvidas. Mas tu podes pegar qualquer percentual contratual que jamais uma relação comercial, empresarial, ela vai ter uma alteração. Quem tem o recurso é que detém o poder de gestão. Senão eu pego o meu investimento e vou embora. E aí é o grande problema da SAF. Porque se o investidor resolve ir embora, ele diz assim, o que eu aportei na empresa Departamento de Futebol, para mim, está na conta. Cansou de brincar? Cansei de brincar. Abraço aí, Botafogo. Fica com o teu 1 bi na recuperação judicial, porque eu estou indo embora daqui. Esse é o problema da SAF, que tem que ser explicada antes de se dizer a SAF é a solução. Não, a SAF não é a solução. Há 15 dias atrás saiu o reporte financeiro de todas as SAFs do Brasil. Todas. Vocês sabem qual que teve lucro? Exatamente, nenhuma. Nem o Bahia do City. Todas operações negativas. O Galo, desde que virou SAF, teve um incremento de 2 vezes da sua dívida. Cruzeiro, aumento de dívida. Botafogo, aumento de dívida. Atlético Paranaense, aumento de dívida. Bahia, aumento de dívida. Ah, o Fortaleza, que era tão ajeitadinho, aumento de dívida. E nós temos daí o case Vasco da Gama. O Vasco da Gama gabaritou. Foi o pior, né? O Vasco, não, Bagé, o Vasco da Gama ele tem recuperação judicial no clube associativo e na SAF. Tem que bater palma e eu deixo claro para os senhores, SAF não é a solução. Pessoal, agora a gente vai ver o que cada um fala sobre o Filipão. Os dois tratam o Filipão como a entidade do Grêmio. E os dois abrem a porta para o Filipão continuar. Aí vocês interpretam como é que vocês acham que cada um tratou a matéria, o tema, o ídolo. Hoje o Grêmio tem o Filipão como diretor técnico. Sim. O que te parece? Que é melhor que o Filipão? Eu não conheço outro. Até como é que é? O Ancelotti pagou reverência, né? Ô, Duda, eu queria falar do Filipão. Por favor. O Filipão, Duda, ele não é que tem que ser o diretor técnico. Ele tem que ficar no Grêmio até morrer. Ele não pode mais ir pra casa. Ele tem que ficar no Grêmio pra sempre. Depois vai ficar com uma idade maior, mais avançada, né? Muda-se o cargo.
Sim. Mas ele tem que ficar no Grêmio pra sempre. Esses dias eu tava conversando com o seu Celso Rico e ele me falou, Marcelo, Filipão, o salário dele, ele tá aqui por muito amor, é por amor. Não é aqueles salários astronômicos, 500 mil, 400 mil. Não vou falar aqui, confio na informação do seu Celso, mas, cara, esse é muito gremista, cara. Ele é muito nosso. Ele é muito nosso, uma legenda do Grêmio. Aí, cara, ter dúvida sobre ele só ajuda, só agrega. E ama o Grêmio, né? Não, esse aí é gente que ama o Grêmio. Eu recebi ele aqui, cara, dá pra ver no olho dele, sabe? Cara, brilha. Cara, brilha, tá louco. Brilha. Amo o Filipão também. Ele é muito foda. Beijo, Filipão. Logo eu vou estar junto contigo. Demais. A foto lá. Se bem que a gente já sabe quem são, mas fica legal a foto original. Agora tem que cumprir aí, ó, o pessoal das mídias, pelo amor de Deus, não me derrubem, né? O Darley seria mais ou menos o que o Filipão faz hoje? O Darley, ele vem por essa função de estabelecer todos os processos, participação em todos os processos. O executivo de futebol, ele, para denominar assim de maneira bem direta, bem objetiva, ele é o cérebro do departamento, pela trajetória dele. E o que é muito legal, os três já interagiram entre si. Mas a gente não tem hábito de tirar foto, de fazer postagenzinha. A gente trabalha quieto. Inclusive em Porto Alegre. Os três já se reuniram aqui. Como é o contato, tu me desculpa interromper por vezes, mas até pra gente pegar esse parênteses. Como é que é o contato com esse executivo que já tá acertado, mas que ainda não pode ser anunciado? Diário. Falo com ele todos os dias há mais de 6 meses. Diário. E eu quero deixar claro, porque eu sei que vai vir a pergunta sobre o Filipão. E eu já me antecipo a isso. O Filipão, ele representa o Grêmio. Não é uma nomenclatura de cargo que define o Filipão. Mas eu não vou ser oportunista aqui de fazer uso do Filipão. Então eu deixo registrado que lá na frente, quando o Filipão tiver concluído a missão dele, eu vou sentar para ouvi-lo. Porque o Filipão pode chegar e dizer, Paulo, minha missão está concluída. Agora, se o Filipão disser, Paulo, eu ainda tenho fôlego aqui para estar com vocês, estou com vontade, estou com disposição, o Filipão ele sempre vai ter as portas abertas, porque não é a nomenclatura de um cargo que o define. E a prova disso nós tivemos na semana passada, quando o Filipão esteve representando o Grêmio, junto com o presidente Alberto Guerra, na CBF. Uma situação de extrema representatividade pro clube. Tanto é que acabou realizando a entrega do casaco de treinador pro Ancelotti. Tá? O que isso representa do Filipão? O tamanho dele. Mas tu pegares, Bagé, o organograma do departamento de futebol, tu vais verificar que na função do coordenador técnico não está previsto esse tipo de atividade. Ou seja, o Filipão ele não é determinado por um cargo. O Filipão, tendo vontade de permanecer, ele permanece. Agora a gente vai ver o Marcelo Marques falando sobre como ele trata a Arena do Grêmio, como ele pretende tratar a Arena do Grêmio. E peço atenção no detalhe que foi utilizado muito na entrevista com o Calef, tanto pelos entrevistadores que disseram que ele disse que ele era contra a frase do Fábio Koff de que a Arena não é do Grêmio. Na verdade, ele é contra a Arena não ser do Grêmio. Tem 2 momentos que ele deixa claro que é um câncer a Arena não ser do Grêmio, e que depois ele diz a Arena é do Grêmio, mas nhé. Ou seja, tem uma pergunta que depois vocês vão ver na entrevista do Calef, que na verdade é um equívoco do Diogo Rossi. E outra questão, ele não promete que vai comprar a Arena do Grêmio, só para deixar, né, para vocês verem direito. Ele não promete, ele diz que ele quer sentar e fazer uma proposta. Dinheiro novo no clube, né? O Grêmio precisa de mais dinheiro. Muito, fala muito isso. Muito. Cara, o Grêmio paga por ano 40 milhões, 50 milhões de juros para banco. 40, 50 milhões de juros para banco. Tá, e se quitar o banco, quanto que sobra já na hora? Bom, já sobra os 50 milhões, tá bom, né? Tá bom, já melhora o time, então já, né? já. Tá. E se a gente comprar a Arena?
Sabia? Eu vou te falar uma. Cara, conta de padeiro, eu gosto de conta de padeiro, tá? Sim, tu é padeiro, né, cara? Conta de padeiro. Faz uma conta de padeiro aí. Cara, toda conta do Marcelo, a gente pode fazer. Toda conta do Marcelo é de padeiro. Duda, fala. A gente pode fazer, cara. É só... Duda. Me explica. Vamos lá. Na arena. Tem 8 mil pessoas. Tem 55 mil lugares na arena. Sim. Tá. Digamos que tem 55 mil cadeiras. Tá. Porque tem a geral que não tem cadeira, mas 55 mil lugares. O Grêmio vende pro torcedor, que é o dono... Tem uma cadeira lá, né? Eu tenho. Tem em torno de 27 mil vendidas. E 27 mil a vender. Certo? Tá. Cara, se a gente compra a arena, a gente vende essas 27. Mas assim, ó, em um mês. Tá, mas a tua ideia é comprar a arena. É sentar com eles e, cara, não tá bom pra vocês. Não tá bom pra nós. A gente nunca sabe, né, cara, como é que tá essa relação, porque a gente tá externamente, mas não parece não, a gente sabe que tá ruim. Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pro torcedor. Tá ruim. A gente tem que trazer o torcedor junto com o Grêmio. O Grêmio é da torcida, cara. O Grêmio, como diz aqui, o Grêmio é teu, o Grêmio é meu, o Grêmio é nosso, o Grêmio é de todo mundo. É do Marcelo, é do Erasmo, é de todo mundo. Pra isso a gente precisa ter esse sentimento de pertencimento do torcedor e começa tudo com a arena, cara. Isso é um câncer que ela não é nossa. Tá? Prometo que eu vou comprar? Não, mas uma coisa é sentar um cara lá pra conversar com o cara da arena e tentar no diálogo. Outra coisa é dizer, cara, vamos negociar. Vamos fazer um negócio aqui, eu te pago à vista. Eu posso fazer isso. Eu consigo. Eu, Marcelo, não é Marques Pan. Eu, Marcelo, posso fazer isso pelo Grêmio. Te juro que eu posso fazer. Sabe? Só que assim, ó. Ai, como é que o Grêmio vai pagar? Cara, não sei, me dá 5 camarotes por 200 anos, entendeu? Não, bota o nome... Sei. Como é que chama a arena, Marques Pan? Não, eu não quero. Não, a Marques Pan é a Marques Pan. Isso seria uma coisa minha. Mas se é uma das coisas que pode fazer. Mas tu perguntou, mas tu tá falando do dinheiro, né? Que tem que entrar dinheiro. Sim. Tira o juro. 30, 40, 50 milhões a mais, tá? Sim. Vende as 20 e poucas mil cadeiras a mais. Ticket médio de R$300. Tem cadeira a 500, que é a Gold. Sim. A tua é qual? A minha é Gold. Eu pago 500, um pouco menos. 480, não é? Porque o Grêmio, pra mim, é uma prioridade. Então eu pago em janeiro tudo. Cara, nós vamos fazer essa prioridade pra todo mundo, cara. O torcedor tem que entender que o Grêmio é dele. Tem muita gente... Tu conhece alguma pessoa que tem o teu poder aquisitivo, que diz que é muito gremista e não é sócio? Conheço. Pois é, a gente tem que tirar essas objeções dele. Ah, eu não sou sócio porque eu sou maltratado. Vai ser bem tratado. Eu não sou sócio porque eu tenho medo que o dinheiro tenha desvio lá pelos... Não vai ter. Esquece, comigo não vai ter. Ah, eu não sou sócio porque a arena não é nossa. Vai ser nossa. Tipo assim, a gente tem que tirar as objeções. Isso é negócio, cara, é comercial, sabe? E fazer essa sensação de pertencimento do torcedor de volta. Dá pra fazer. Vamos vender as 27 mil cadeiras, conta de padeiro. Faz aí, tem o celular aí. Eu tô com o celular aqui. Vai rapidinho. 27 mil. Enquanto eu vou fazendo, se vocês quiserem, eu vou abrir, Marcelo. Tu é que eu tô colocando uma ou duas perguntas aqui. Eu tô colocando 150 milhões do Grêmio rapidinho, tá? Aqui, conta de padeiro. Conta de padeiro. Tá, diz a conta, vamos ver. 27 mil. Tá, 27 mil. Vezes R$300. Vezes R$300. 8 milhões e 100. Vezes 12. Vezes 12. 97 milhões e 200. 100 milhões, arredondei. Tá. Tu acha que se a gente comprar Eu conheço a torcida do Grêmio, cara. Se a gente comprar a arena, em um mês termina as cadeiras. Não tem mais cadeira pra vender. Não tem mais. Tenho certeza. Eu acho que tem certeza. Eu acho a grana que o torcedor tá de botar a mão dessa arena ela é nossa, mas sabe assim, não é brabo, né, Duda? É complicadinho. É chatinho pra nós, né? A gente é maltratado. Cara, é difícil de... Tá legal. Difícil de engolir, né? Não, e outra, tu tendo a gestão, tu tem um match day ali, tu pode começar a criar coisas, né? Tudo. Pode começar a criar muita coisa. Cara, muita coisa. Isso é dois... Essa é uma das coisas aí tem outra, a categoria de base do Grêmio. Aliás, tu botou, né, na camiseta ali. Coloquei. Ali foi incentivo ao esporte, né? Que o pessoal, algum vai dizer, mas então tu só não pagou o imposto por exemplo, mas eu podia destinar pra qualquer lugar, né? Eu destinei pro Grêmio. Tá ruim destinar pro Grêmio, né? Não, maravilhoso. Imagina.
Experimenta aqui, cara, pelo amor de Deus. Mas, cara, esse ponto aqui é muito mal passado. Mas esse é o ponto que se come! Não, cara. Não, tu não gosta assim, cara? Não, Felipe, deixa eu no queria um ponto mais. Tu quer ponto mais? Não, tá bom, vai. Não. Vamos meter. Experimenta. De repente eu começo a gostar agora. Não, eu tenho certeza que tu vai começar a gostar agora. Dá pra fazer muita coisa. Vamos pra base? Mais um ponto. Mas derretendo. Ah, tá. Então agora pode falar da base. Derretendo. O Kahneman é meu vizinho, lá. Olha pra câmera lá. Kahneman, ó. Esse ponto aqui é top, hein? Ó. Isso. Pode botar um garbo aqui, cara. O que eu faço pra te agradar, né? O que eu não faço por um voto, né? Ai, meu Deus. Olha aqui, Marcelo. Duda, peraí. Vamos pra base, né? Base. Eu quero que eu fale depois. Não, base, vamos embora. Tá louco. Peraí, né? O Palmeiras é uma SAF disfarçada. É, a Crefisa, né? O Palmeiras é da torcida. O que fez? Se organizou, né? Chegou o Paulo Nobre lá, opa, o que tá faltando aqui? Tá saindo dinheiro pelo ralo aqui, termina aqui. Tá precisando aquilo ali, termina aqui. Tá precisando mais um aporte aqui, pá. Não é que ele deu trilhões, mas ele ajustou. Isso a gente pode fazer também, eu posso fazer. Entendeu? Eu posso fazer. O Palmeiras hoje tem uma das melhores estruturas do país. Tem gestão, né, cara? E uma das é organizado, tem pessoas capacitadas nas áreas. A gente vai colocar, mas não existe a palavra gestão sem estrutura. Tem que ter estrutura, o Grêmio tá faltando estrutura. É boazinha, mas tem que ser a mais top. Sabe? Não pode ser meia boca, tem que ser top. Então, esses dias eu conversei com o pessoal da base do Grêmio. Cara, trabalha muito. O presidente Guerra trabalha muito, é baita gremista. Mas diz que lá tem 5 estágios de obra lá pra fazer na base. O Grêmio fez a primeira. Por que não faz a porra das 5 de uma vez, cara? Desculpa o palavrão. Não, é que eu não sei. Faz, cara. Faz. Todo mundo fala que cada R$1 investido na base, tu ganha 3 de volta. Então, por que não gasta muito mais lá, né? Na base. E também a minha preocupação não é meus 3 anos. Meus 3 anos vai ser bom. Nós vamos fazer time bom. Minha preocupação é um Grêmio para 50 anos. Né? O Grêmio pro torcedor. E é claro que o futebol feminino tá dentro disso. Cara, o presidente Guerra até melhorou as condições do futebol feminino. Antes eu tava lá em Gravataí, elas ficavam ali. Era embaixo da arquibancada, tal. Agora o Grêmio alugou lá na Ubra, uma condição melhor. Mas, cara, pelo amor de Deus, as gurias têm que ter um CT delas. Isso eu assino qualquer coisa aqui. Eu faço o CT, não preciso o Grêmio pagar. Pelo amor de Deus, elas não têm um CT, cara. Como é que a gente quer dar moral pra elas se elas nem um CT próprio pra elas chegar? Porque daqui a pouco a Ubra não deu mais certo. Não, agora o reitor quer vender a Ubra. Elas têm que sair pra outro lugar. Sabe? É o mínimo, né? E assim, esse não dá pra prometer, tá? Mas o sonho, cara, elas tinham que ter até um estádio delas. Elas tinham que ter até um estádio pra 10 mil pessoas, sabe? Depende dele. Muita gente falando sobre o Olímpico. Já pensou em alguma coisa? Cara, eu amo o Olímpico, cara. Eu amo o Olímpico. Tu era Geraldino, não? Geraldino, até 2007 só ia na geral, na arquibancada, né? Sim, claro. Na arquibancada, que depois se uniu, virou geral e tal. Eu fui de torcida organizada, né? Fui da super raça. Era da super raça? Super raça, papai terror, não sei o quê. Eu lembro que era super raça jovem. Super raça eu jovem. era muito piá pra ir, ó. Eu não pude. Depois eu fui cara, um tempo. Eu não tinha dinheiro pra ir em todos os jogos, então vou me associar aqui, né? Claro, ó. Pagava lá 50 pila por mês da mãe lá das festas lá. Demais, né? Então, claro que o Olímpico é um amor, né? Eu amo o Olímpico, tu ama também, não tem como não amar o Olímpico. Não, a gente dá até um negócio quando o cara passa por ali. Tá louco. E vê tudo aquilo. Só que, assim, faz parte de um passado glorioso, a gente tem que olhar pra arena, né, cara? A gente tem que terminar o que começou lá, né? Que, a arena é nossa, tem que terminar esse negócio, terminar, papel passado é nosso e seguir em frente, cara. E o Olímpico vai seguir a vida do Olímpico, o que passou. É assim que eu penso, sabe? A realidade do Grêmio hoje é a arena, né, cara? É a arena. Não dá pra ficar buscando. É que tem gente falando do negócio do futebol feminino, de repente é revitalizar o Olímpico e mas sabe o que eu penso, Duda? Não, tem gente que botou aqui. Legal. Mas seria show, né? Mas uma forma até de manter o Olímpico, mas eu acho que não é tão simples assim. E é caríssimo, né? É caríssimo fazer isso. É um outro negócio, sabe? Aí eu não sei a como gente vai se matar pra comprar arena, aí tem que se matar por... Eu penso assim, futebol feminino, tem tanto estádio aí
que tá desocupado, inacabado. Tá desocupado, os clubes menores. A gente pode comprar um desses estádios, dar um talento, deixar pintar estádio das gurias do Grêmio. Não vai gastar muito. Cara, eu vou te dizer um negócio. Fica lindo. Não, eu não sei se existe um time de futebol feminino que tem um estádio próprio. Os caras disseram, se tu disser que reconstrói Olímpico, tu é eleito amanhã. Ah, claro. É que a galera tem muito... Eu amo Olímpico. Óbvio. Vamos pensar nisso, mas não, isso é brincando, é muito difícil. É muito difícil. Também tem que ser realista, né? Não dá pra ficar loqueando, né? Não, é realista. O que eu tô falando, Duda, tudo dá pra fazer, tá? Não tô... não ia colocar minha credibilidade aqui, minha cara tapa pra falar. Tu tem o teu... Bobagem. Agora vamos ver o Calef tratando assuntos Arena do Grêmio, mecenas, que ele disse que ele, no conselho de administração, chapa formada por ele, tem gente com mais poder aquisitivo do que o Marcelo, mas que ele disse que a princípio não pretende usar aportes de mecenas. E ele também, na minha opinião, mas fica bem claro, vendo os dois falando, ele se equivoca quando ele diz que o Marcelo afirma que vai comprar. Na verdade, eles têm a mesma opinião, se der a gente compra. Só que, de fato, o Calef, ele tendo muito tempo, tendo muito conhecimento jurídico, ele dá uma aula bem legal, mas uma aula sobre o jurídico. Assim como lá na SAF ele se posiciona mais que o problema da SAF é crime financeiro do que vender o clube. Em momento algum fala que é contra a SAF vender o clube. Mas vamos lá. Aproveitar a pergunta depois da do Arena jogo, que estava guardada. E aí eu volto pro Bispo, tá? Porque a gente já entra na Arena isso, já. A pergunta que eu ia fazer sobre a Arena era a seguinte, até eu falei, né? Não vou colocar na mesma prateleira porque não é uma questão disso, é só para elencar fatos. Uma vez o presidente Fábio Koff disse que a Arena não era do Grêmio, no movimento estratégico de um negócio, depois ele voltou e disse que a Arena era do Grêmio. O outro candidato, ou pré-candidato que se lançou, né, que foi o Marcelo Marques, ele chegou a dizer, né, que dizer que a Arena não é do Grêmio é ruim para o clube, e chegou a dizer que poderia comprar a Arena. O que Paulo Calef fará com a Arena? Se tu me permite, é importante... Eu só elenquei fatos para poder... Tá tudo certo, né? Todos precisos. Todos precisos. Já fizeram as pazes, então. É importante... Não, aqui não tem briga. Importante... Não, aqui é Grenal. Não, nenhuma chance. É Gregre, não. O nosso canal não tem deles. Eu não entendi, desculpa, não entendi. O importante aqui, Diogo, é que nós venhamos a elucidar a questão Arena. E eu vou tentar ser bastante didático para que o torcedor entenda por que hoje dizer eu vou comprar a gestão da Arena não é possível. O Grêmio, e eu vou tentar facilitar aí dentro da minha possibilidade, mas vamos pensar a Arena do Grêmio como um prédio. Esse prédio, hoje, ele possui 2 donos. Há uma junção de 2 fundos de São Paulo, são chamados de RIAG e Revi. Esses 2 fundos, numa operação conjunta, eles adquiriram a parte do financiamento de construção da Arena, do Banco do Brasil e do Santander. Quando eles fizeram um movimento para realizar a aquisição também da parte relativa ao Banrisul, surge um alerta ao Grêmio. O Grêmio se antecipa e realiza o aporte de 20 milhões de reais desse terceiro terço do prédio Arena, o que o gera um crédito de 108 milhões de reais. E aqui, ao contrário do que tem sido sistematicamente divulgado de maneira equivocada, o Grêmio, sim, por meio de uma ação exitosa do seu departamento jurídico, do Conselho de Administração e do escritório contratado, conseguiu uma decisão judicial que permite ao clube abater desse crédito o valor devido mensal à Arena, algo em torno de 2 milhões de reais. Isso é a situação do negócio Arena. Então, nós temos no prédio 2 proprietários da estrutura, mas tem o administrador condominial,
que hoje é a empresa Meta, que ela é sucessora da OAS, porque a OAS ingressou em recuperação judicial. Para quem não tem a habitualidade do direito, aqui apenas para elucidar, a recuperação judicial é quando uma empresa tenta evitar a falência. Ela, por um acompanhamento, como diz, um processo judicializado, cumpre determinadas situações a fim de zerar as suas dívidas e, então, prosseguir com a sua atividade empresarial. Duas partes. Então, aqui, estrutura administradora. Tem a prefeitura ainda. Porque o Grêmio tem a questão das obras do entorno da arena. Mas tem ainda a situação do Olímpico. Por que eu falo do Olímpico? Ao contrário do que foi referido, o Olímpico não está no passado do Grêmio. O Olímpico está no imaginário do torcedor. O Olímpico são as nossas raízes. E o Olímpico não pode ser esquecido. Primeiro, por essa situação... Temos uma maquete aqui, tá? Exatamente, está aqui ela. Segundo, porque aquilo é patrimônio do Grêmio, com um valor muito alto. Muito alto. Essa empresa, Meta/OAS, ela tem um contrato previsto que, feitas as obras do entorno e, portanto, o empreendimento arena consolidado, e aqui eu não vou nem falar da enormidade de processos judiciais existentes nessa relação. Ela tem a prerrogativa de fazer uso da área entregue pelo Grêmio para o empreendimento imobiliário. Toda essa situação jurídica, e aqui eu falei para vocês como é caro a segurança jurídica para o clube, e quero render as minhas homenagens a todos os agentes políticos do Grêmio, de todas as gestões, que dedicaram seu tempo enormemente para tratar desse tema. Na última reunião do Conselho Deliberativo, inclusive, o vice-presidente do Conselho de Administração, Eduardo Magriço, trouxe inúmeras e muito relevantes informações. E aí eu quero crer que o Marcelo Marques, mal orientado e com uma emoção demasiada, por não fazer parte e ter desconhecimento de todas essas tratativas, veio e disse: eu vou comprar a gestão da Arena. Só que toda essa situação jurídica que eu busquei aqui narrar para vocês não permite isso. O que nós temos possibilidade de fazer, e que cada vez se torna uma ação mais hercúlea, mais difícil, é a união de todas as partes num negócio que possa ser de ganha-ganha para todos. E aí entra o Estádio Olímpico. Se tu me permite, Bajé? Não, por favor, eu só queria, assim, vamos imaginar, tá? Só uma situação de imaginário para a galera que está nos acompanhando. Hoje, o comprar a arena, pelo que tu está dizendo, o senhor está dizendo, né? Porque agora o senhor é candidato a presidente. Pelo que o senhor está dizendo, é uma situação que não é só o Grêmio não tem dinheiro para comprar. Claro, é isso? Não, claro que não. Então, por exemplo, se eu, tá, vamos... Quem falou foi o Marcelo Marques, né? Por isso que a gente tá citando o nome dele. Mas vamos lá, o Marcelo Marques pega, tá bom, Marcelo, pode comprar. Ele resolve amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, ele vai comprar a arena. Mesmo tendo dinheiro, o que tu tá me dizendo é que não é possível nesse momento? Não é possível. Não é que a questão não é financeira. Não é financeira. E aqui... Então não existe nenhuma possibilidade de antes de 2032, não, 2032? Não, existe. Aí é que eu ia chegar num caminho. E aqui, Bajé, até se tu me oportuniza, porque nós estamos diante de um grande empresário que é o Marcelo Marques. O que me gerou certa apreensão foi que alguém, que ele refere, eu tenho muita experiência na situação negocial, é de tu antecipares que tu tens interesse em fazer uma compra dessa magnitude. E aí, como advogado, eu acompanhei inúmeros negócios desse porte. E eu jamais vi na minha vida um interessado vir publicamente dizer: eu quero comprar o teu imóvel. Porque é determinante isso. Se o teu valor era X, ele passa a ser 5X no outro dia. E aí é que eu falo quando nós agimos com a emoção e não com a razão que exige
de um dirigente de um clube do tamanho do Grêmio. Mas eu volto para o Olímpico. Nós temos um conselheiro chamado... Agora fiquei... Remy Acorde. Obrigado, pessoal. Remy Acorde. Peço escusas aqui ao Remy, um grande conselheiro do Grêmio, que foi figura determinante, Bagé e amigos que nos assistem, para a formatação da melhora do contrato do Grêmio, que é denominado o aditivo 3. O Grêmio tinha um contrato muito difícil e que a gestão Fábio Koff, mas muito com a genialidade do Remy Acorde, buscou a melhora para o clube. E aqui só abro um parênteses breve, porque também foi trazido como algo idealizador a situação do check-in. Eu informo ao torcedor do Grêmio, a prerrogativa do check-in está no contrato da Arena. Está lá, desde sempre. As razões pelas quais o clube, em comunhão de esforços com a gestora do equipamento, não pôs isso em prática, aí são esclarecimentos que têm que ser prestados para a coletividade. Agora, não é uma ideia genial. Não é. E a respeito das 27 mil cadeiras, o então candidato Odorico Roman também já tinha trazido isso. Também não há nenhuma novidade nessa situação. Mas o conselheiro Remy Acorde, ele idealizou uma situação, Bagé e quem nos assiste, de fazer um empreendimento imobiliário numa escala diferente do que havia previsão pela OAS, antes de enfrentar a Operação Lava Jato e, sucessivamente, o seu processo de recuperação judicial. Pois bem, o que eu quero dizer é que, a partir dessa ideia, que ela é prematura, é possível que haja uma união de esforços entre todas as partes envolvidas para a realização do empreendimento no Olímpico, que vai gerar um VGV para o Grêmio, aí sim, pela área que se encontra a propriedade, o seu patrimônio, possibilitando, inclusive, que o Grêmio zere a sua dívida, porque isso é preocupação que nós devemos ter muito cara. Mas daí nós vamos além, e aí entra talvez a questão histórica de nós não apontarmos o Olímpico está no passado, não. Porque isso, um facilitador que está previsto no projeto idealizado pelo conselheiro Remy Acorde, é justamente a manutenção de parte do pavilhão do Olímpico, para que aquilo sirva como patrimônio histórico, ou seja, seja tombado, o que possibilita o incremento de índice construtivo para o Grêmio, ou seja, maior lucratividade para todas as partes envolvidas, e ali se fazer um museu do Olímpico, que é muito caro para nós, torcedores, que foram forjados naquele lugar. A nossa primeira casa no Parque Moinhos de Vento, Parcão, nós não temos nada palpável que resguarde a nossa história. Que tenhamos compromisso, não só de governança com as finanças, mas também com o histórico do nosso clube. Porque afora o empreendimento imobiliário, é possível, sim, nessa área tombada do pavilhão do Olímpico, realizar um museu com a nossa história do estádio. É possível incrementar com lojas para o clube, novas receitas, e aí uma infinidade de situações, Bagé. E que essas partes em consenso, eu tenho cada vez mais certeza disso e respeito as opiniões diversas de que a solução ela vai ser apenas pelo poder judiciário. Mas eu entendo que alguém deverá ter a capacidade, e eu acredito muito no meu conselho de administração, que nós anunciamos hoje aqui, e também, e especialmente, nos profissionais de gerenciamento do clube, que nós consigamos aproximar todas essas partes para que todos entendam que hoje o que nós temos é perda para todas as partes. Ninguém ganha na situação. O Grêmio tem um aparelho mal cuidado, que trata mal o seu torcedor. A gestão da Arena, ela não se relaciona com o clube.
E aqui eu não vou entrar no mérito, que não é o nosso objeto. Mas ainda temos a situação desses fundos que são detentores de 2/3 da estrutura, ou seja, eles são proprietários. Não se faz nada sem chegar em comum acordo com esse pessoal. Quando se conhece a estrutura, quando se conhece a discussão e quando se respeita o trabalho de quem está lá e de todos que passaram, para vocês terem ideia, no atual Conselho de Administração, 2 vice-presidentes, eles dedicaram, e eu afirmo isso categoricamente aqui para quem nos assiste, praticamente 100% do seu exercício no Conselho de Administração dedicados à Arena. Geraldo Correia e o Eduardo Magriço. Afora a participação também do presidente Guerra. Assim como foi a gestão Romildo e foi a gestão Fábio Koff. São mais de 10 anos de uma situação, Bagé, que eu afirmo novamente, o problema não é financeiro, o problema é jurídico, o problema é estratégico, o problema são diversas ações judiciais que emperram, inclusive uma execução. Então, tu vires e prometer a compra da Arena, além de ser algo com máximo respeito eleitoreiro, porque é algo cansativo, aí eu falo como torcedor do Grêmio, toda eleição aparece a Arena. Agora apareceu o mecenas que pode comprar a Arena. Não, não pode comprar, por uma situação jurídica extremamente delicada. E reafirmo aqui, se a questão é mecenas por mecenas, o meu Conselho de Administração tem maior poder aquisitivo e maior poder de compra. Mas nós não vamos vender isso para o torcedor do Grêmio, porque todos nós conhecemos os contratos da Arena, somos sabedores das dificuldades enfrentadas pelo Grêmio. Nós, conselheiros, estamos ainda, Bagé, e quem nos assiste, sem poder realizar as reuniões do Conselho Deliberativo do clube no salão dedicado a isso. E vocês sabem bem disso, porque é onde também os treinadores prestam as coletivas de imprensa e os dirigentes também. Tudo isso é uma dificuldade oriunda do relacionamento. Para estabelecer um critério é impossível, eu não acredito no impossível. Eu creio que um grupo de pessoas habilitados, de fato habilitados, para ter o domínio de uma situação desse tamanho, tenham a possibilidade, sim, de construir um futuro diferente que garanta a gestão do estádio, mas não para o Grêmio, Bagé. Porque aqui é outra coisa que é importante não brincar com o torcedor. O Clube Grêmio não possui condições de pôr em prática a gestão do estádio, a operacionalização do estádio. Não possui condições para isso. A Arena não é o estádio olímpico, que nós conhecíamos os porteiros, estavam sempre ali, uma outra estrutura. Há a questão também de encargos trabalhistas. O que o Grêmio precisa, vindo a ser detentor efetivamente, juridicamente, do aparelho Arena do Grêmio, é promover uma parceria, criar uma concorrência com empresas solidificadas no mercado para tal situação, com tal objeto social. E que daí se produz uma contratação, Bagé, que o Grêmio prevaleça. Porque os nossos ouvintes e assistentes não são obrigados a saber que hoje um jogo do Grêmio na Arena não gera R$1 sequer para o clube. A bilheteria vai integralmente para a Arena porto-alegrense. Então, de estabelecer uma parceria nos parâmetros de que, sim, o Grêmio tem a participação nas receitas e majoritária, amplamente majoritária, de bilheteria, e que possa fazer uso amplamente das suas áreas da Arena. Hoje, a Arena do Grêmio ela tem um espaço ocioso que a possibilitaria a implementação de uma faculdade com 5.000 alunos. Para vocês dimensionarem o que há de espaço a ser utilizado ali. E o potencial que isso pode gerar para o Grêmio. Mas daí de maneira sólida, efetiva, não deixando de resguardar o interesse, o patrimônio e a dívida do clube. Porque suaves prestações, Bagé, elas também aumentam a dívida de um clube que já está bastante endividado. Quem está inscrito? Bispo?
Para manter o assunto Arena, esse depoimento que traz o Calef, é claro, eu acho que preocupa todo o torcedor. Dentro desse contexto, nesse 1 ano e meio de preparação com o conselho de administração, com outros profissionais da área, o que foi tratado para que seja resolvido um problema que hoje, infelizmente, a Arena é um problema para o Grêmio em relação, inclusive, do jeito com que o torcedor é tratado? Nós recebemos aqui em todos os jogos relatos da torcida de que o torcedor se sente um intruso dentro do próprio estádio, e não só em relação a preço de ingresso, mas de falha da comunicação, de não se sentir parte daquilo que está acontecendo. É um problema grave, como o Calef acabou de detalhar. Qual seria a solução, se é que ela existe a curto prazo, e o que ela foi, ou qual tipo de solução foi trabalhada nesse 1 ano e meio que vocês preparam a candidatura? Eu fiz referência a um projeto e aqui, Cristiano, novamente, acredito que já vai ser a 3ª ou 4ª referência no mesmo sentido, eu não vou ser oportunista. Nós temos feito um movimento e esse movimento eu asseguro ao torcedor do Grêmio que no início da gestão haverá determinação de como iremos proceder. O torcedor do Grêmio tem que ser informado disso. E o Grêmio possui pessoas com capacidade de se comunicar com o torcedor. O que não se pode mais aceitar é que no momento eleitoral essa questão seja trazida. Isso me gera enorme desconforto. Me gera desconforto, como eu disse, quando eu era torcedor, me gera desconforto como conselheiro do clube e me gera ainda mais desconforto agora como pré-candidato juntamente com os meus pares. Nós temos que ter seriedade. Como eu disse, nós não podemos brincar com o íntimo do torcedor, com a paixão do torcedor. Isso, nós tivemos algo similar quando se cogitou o retorno ao Estádio Olímpico, que hoje, infelizmente, para nós, é uma ruína. É uma ruína. Não há nenhuma condição do Grêmio exercer uma atividade desportiva no Olímpico. E aí se tem o planejamento, então façamos um novo estádio, derrube-se o Olímpico. Não tem como derrubar o Olímpico. O Olímpico é parte de uma relação, de um negócio jurídico existente. Ah, mas então resolve-se a questão da Arena e aí nós voltamos para o Olímpico. Para quê? Use o Olímpico como um meio que possibilite a resolução, e aqui eu não estou dizendo que isso é assegurado, mas é uma nova ideia. O que foi feito até aqui, e ninguém está apontando culpados, mas eles existem, é que se exauriu essa situação. Se exauriu essa situação. Isso não é tema eleitoreiro. Isso é tema para ser tratado com seriedade. Por candidatos, especialmente no exercício do comando do clube. Bueno, eu acho que quem acompanhou com atenção ao vídeo dos dois, talvez tenha a mesma opinião que eu. Até o momento, pelo menos. Calef, eu fico com o coração, eu não fico só com a razão. No momento, meu voto, Paulo Calef, não. Marcelo Marques. Alex Sincero, até a próxima.